que consiste o nosso trabalho, né? O que a gente faz aqui na LB? Falando em cidadania espanhola, a gente monta todo o dossiê, toda a pasta que é necessária para requerer essa dupla cidadania, incluindo os documentos espanhóis e documentos brasileiros, agendando o atendimento consular e orientando esse requerente da dupla cidadania espanhola para a ida ao consulado, para a entrega desses documentos e a solicitação dessa dupla cidadania. Então, essa é no que consiste o nosso trabalho, né? A nossa assessoria no processo de dupla cidadania espanhola. Quando a gente fala em dupla cidadania portuguesa ou italiana, a gente já corre diretamente nos países de origem. Então, nós temos advogados parceiros nesses dois países, onde a gente monta toda essa pasta do documental, porque cada processo exige uma série de documentos, no caso de Itália, até mesmo tradução juramentada, o apostilamento, então a gente vai montar todo esse dossiê, encaminhar para esses advogados para que o processo corra, no caso da Itália, de forma judicial, né, em um tribunal, no tribunal de origem do antenato, e no caso de Portugal, nas conservatórias responsáveis. Então vamos lá, no caso de Portugal, depende do processo que será tramitado. Se você está pedindo uma dupla cidadania como filho, como neto, como cônjuge de português, ou fazendo uma homologação de divórcio, uma transcrição de casamento, então a gente vai avaliar qual tipo de processo para saber qual a conservatória ideal para que seja aplicado o seu processo. A gente monta a pasta, encaminha para a nossa equipe de advogados que vai correr todo esse processo na conservatória até a finalização dele. E cada processo tem aí um período de duração, de análise, que varia também de acordo com a demanda da conservatória naquele momento. No caso da cidadania italiana, existem 3 formas de requerer a cidadania italiana hoje. Uma é via consulado, com uma fila enorme de espera, né, que a grande maioria não consegue aguardar, que passa de 10 anos, 12 anos, então é um tempo muito grande para você aguardar para ser chamado no consulado italiano para pedir o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana. E as outras 2 formas são via Itália. Então, o processo administrativo, que é um processo que corre no comune, para quem reside na Itália. Esse processo a gente não trabalha, tá? Porque a gente entende que ele existe realmente para quem reside na Itália, e não para aqueles brasileiros que desejam passar um curto período de férias lá e fazer o processo de forma mais facilitada. A gente trabalha com a terceira opção, que seria o processo por via judicial. Então, nós montamos o dossiê, encaminhamos para esse escritório de advocacia na Itália, que vai fazer a aplicação do seu processo no tribunal de origem do seu antenato. Então, de acordo com a região onde o seu antepassado nasceu, o processo vai correr naquele tribunal daquela cidade ou que atende aquela cidade. Os processos por via judicial, eles têm até 2 anos para correr, até 24 meses por tempo de lei, né, o tempo da justiça italiana. Mas varia muito de acordo com o tribunal que está sendo aplicado. Se é um tribunal que tem poucos processos correndo, que está com um trabalho mais adiantado, ele pode correr muito mais rápido. A gente tem hoje processos concluindo em 4, 6 meses, correndo de forma muito rápida. Mas é importante você saber que pode sim levar até 2 anos, né? Não contar com essa agilidade toda. Saber que um processo de dupla cidadania, por mais que você veja aí vários facilitadores hoje aqui na internet, muita gente vendendo a facilidade, a gente também vende essa facilidade na assessoria da dupla cidadania. Mas no sentido de isentar de ter que ir em cartório, fazer busca de certidão, correr atrás de um tradutor, enfim, preparar todo esse processo, buscar um advogado confiável naquele país. Então, de fato, uma assessoria ela te traz uma série de facilitadores, mas não um facilitador de que o seu processo vai correr da forma mais rápida do que qualquer outra pessoa, que aquele seu tribunal vai correr o seu processo em 3, 4 meses. Não. É importante que você saiba que o tempo da justiça italiana para correr o processo é de até 2 anos, né? E se o seu correr em 4, 6 meses, como a gente já tem aí muitos acontecendo, excelente, aconteceu antes do tempo. Mas em até 2 anos é o tempo normal para correr, e eu acho que é um tempo justo. Um processo de reconhecimento de cidadania, ele é um investimento de dinheiro, um investimento de tempo. É importante ser levado com seriedade, né? Para que seja justo, para que seja correto, para que você tenha aí o seu passaporte europeu para sempre, para o resto da sua vida, e com o direito de passar essa dupla cidadania, esse direito de ser um cidadão europeu para os seus próximos, para as suas próximas gerações. É uma dúvida muito grande para muitos requerentes de dupla cidadania europeia, qual o momento ideal para fazer isso? Poxa, é um investimento, será que eu invisto agora? Não, vou esperar, vou trocar de carro, vou deixar isso mais para frente. Ou começa a mexer com a documentação e aí para por algum problema pessoal de saúde, e isso acaba passando anos esquecidos, né? É importante que você pense que a dupla cidadania é uma urgência.
que deve ser solicitada agora, por mais que você não tenha nenhum sonho de moradia no exterior ou nenhuma necessidade agora, uma necessidade urgente. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro é que tudo se baseia por lei. Então, se a gente tiver qualquer alteração de legislação, né, e cada vez que mudam aí os representantes de governo, né, que tem eleição, sempre vem alguma nota, alguma possível alteração na legislação de reconhecimento de dupla cidadania, então você pode estar deixando de pedir a sua cidadania e amanhã ou depois não ter mais o direito dela, é uma urgência. Então essa já é uma urgência. Segunda urgência, a gente infelizmente vive num país economicamente e politicamente instável. Então deixar para pensar na necessidade da sua dupla cidadania quando você precisa de imediato mudar ou porque você está vendo uma grande possibilidade de um novo projeto, de um novo trabalho em algum país da Europa ou até algum país que tenha acordo comercial com quem tem dupla cidadania, né, com quem tem passaporte europeu, você está deixando de agilizar esse processo, de quando essa oportunidade aparecer, o seu passaporte já está lá prontinho na gaveta, certo? Então essa é mais uma urgência que você precisa pensar como agora, não deixar para quando ela estourar, para quando ela acontecer. E especialmente pensar nos seus, na sua família, nos seus descendentes. O quão importante para eles vai ser você já ter feito esse processo, você já ter feito esse caminhar, você já ter deixado esse direito para ele. E uma cidadania, por exemplo, como a italiana, que é uma cidadania que não tem limite de geração, que não independe de onde você está na árvore, quem é o seu antepassado, que ela te garante esse direito, seja por uma linha materna, por uma linha paterna, que você pode fazer tudo à distância sem ter que se deslocar até a Itália, e que você pode fazer um processo só já incluindo todos os seus familiares. Então todo mundo que tiver interesse em fazer o processo pode se unir, seja irmão, primo, tio, filho, neto, bisneto, todo mundo pode se juntar, desde que descendam do mesmo italiano e fazer um único processo, tá? Então, sim, a cidadania é um processo de urgência que você deve aproveitar agora, a lei atual vigente, se você tem o direito, e fazer o seu processo de reconhecimento, ter o seu passaporte europeu, para amanhã ou depois, se aparecer uma possibilidade de viagem, uma possibilidade de moradia, uma necessidade de um tratamento médico, ou qualquer outra coisa aí no seu caminho, saber que você vai poder contar com o seu passaporte europeu. E que os seus também vão poder contar, os seus filhos, os seus netos e quem vier, aí as gerações que vierem a seguir vão poder contar com esse passaporte europeu. A LV Vistos já está há mais de 12 anos no mercado. Nós já atendemos mais de 30 mil requerentes de processos de vistos ou dupla cidadania. E é muito bom saber que a gente tem uma empresa consolidada, com uma equipe forte, treinada e capacitada para auxiliar no sonho de cada um desses requerentes que passam por nós. Então, se você tem um sonho de uma dupla cidadania ou tem a necessidade de um visto, seja ele a turismo ou visto de migratório mesmo, para trabalhar, para estudar, para viver em um outro país, saiba que a LV tem essa capacitação. Nossa equipe está aqui pronta e capaz de atendê-lo, já fazendo isso há mais de 12 anos no mercado. E apesar de eu estar aqui na internet conversando com você dessa forma online e distante, é importante que você saiba que a LV possui hoje 2 escritórios físicos, com uma equipe com mais de 12 pessoas trabalhando diretamente nos processos de dupla cidadania e solicitações de vistos. Então a gente tem uma estrutura física e uma equipe qualificada para atendê-lo, tá? Não é uma forma online, eu não atuo de casa, apesar de hoje estar aqui gravando na minha casa, mas é por conta do barulho, porque a gente atende muitos requerentes lá no escritório, então aqui eu consigo um silêncio maior para conversar com vocês. Mas eu não estou só na internet, eu estou fisicamente no nosso escritório de segunda a sexta-feira, disponível para atender quem mora aqui por perto, na região, e quer vir conversar pessoalmente, e também quem está distante, precisa ser atendido de forma online, através de uma videochamada, de uma ligação, de mensagens pelo WhatsApp. Então, nossa equipe está atuando no escritório físico à disposição de vocês, seja com um atendimento pessoal ou seja com um atendimento à distância. Outra dúvida recorrente de quem vai pedir a cidadania italiana é como fazer esse processo, né? Faço via administrativo, indo para a Itália, aplicar o meu processo no Comune, ou faço o processo por via judicial, que daí eu não preciso sair do Brasil, me deslocar até a Itália, passar um período lá para pedir a minha dupla cidadania. Então vamos lá. O processo via administrativo, que é o que corre no Comune, é um processo que existe para quem
mora na Itália, então você está de mudança para a Itália, você vai residir nesse país, aí sim cabe o processo via administrativo para você. Agora, se você tem um tempo de férias, de turismo, 1 mês, 2 meses para correr o processo, não, o processo administrativo não é um processo para você. Tá? O ideal é que você faça o processo judicial. Por quê? Você vai assegurar para o comune que você reside naquele lugar, que você mora, por isso você tem essa urgência na dupla cidadania e está correndo o processo lá, quando isso não é verdade, você está indo num período de férias, de turismo, né? Então saiba que existe o processo por via judicial, que você pode ser representado em todas as instâncias por um advogado no tribunal e que você não precisa se deslocar até a Itália para isso, tá? Nem dizer que você mora na Itália, você continua falando toda a verdade, que você reside no Brasil e vai ter um advogado solicitando esse reconhecimento da dupla cidadania para você através do tribunal de origem do seu antenato. Como eu faço para conseguir as certidões que eu preciso para compor o dossiê para reconhecer um processo de dupla cidadania europeia? De fato, conseguir todas as certidões exige um certo trabalho, né? De pesquisa da sua história, de contatos com o cartório, de leitura das certidões que você já possui, para que você monte aí dentro da sua árvore genealógica a quantidade e quais são as certidões que você precisa para preparar esse dossiê. Então, o que eu posso te dizer é que nós aqui da LV estamos disponíveis e dispostos a te ajudar nesse processo. Se falta aí 1, 2, 10 certidões no seu processo, seja ela italiana, portuguesa, espanhola, certidões brasileiras, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar a localizar essas certidões e montar o dossiê que você precisa para ter sucesso no seu reconhecimento de dupla cidadania. Você tem um parente que já requereu a dupla cidadania, já tem todo o dossiê, tem a documentação, tem cópia desses documentos e quer aproveitá-lo para que o seu processo seja de uma forma mais simplificada, menos custosa, né, e mais rápida. Que ótimo! Realmente esse é um caminho excelente. Se você já tem alguém na sua família que já começou, já fez um processo, tem todo esse histórico, nem que seja cópia simples de todas essas certidões, já vai te auxiliar bastante na hora de montar o seu dossiê, a sua pasta para aplicação do seu processo. Entre em contato conosco, copie os documentos que você já possui, explique o que está faltando de documento, ou deixa que a gente analise aí a sua árvore genealógica para entender o que falta de documentação, se há necessidade de alguma correção de certidão ou não, para que a gente possa te auxiliar aí nesse caminhar em busca do reconhecimento da dupla cidadania europeia. Muitos requerentes de dupla cidadania italiana pensam que não têm o direito a ela por descender de uma italiana, de uma mulher, ou ter uma mulher na sua árvore genealógica aí na sequência desse italiano de origem. Então vamos lá, existe de fato uma lei italiana que diz que as mulheres não tinham o direito de passar essa dupla nacionalidade para os seus, que é datada de janeiro de 1948. Então, como eu sei se o meu processo vai ser uma linha materna ou linha paterna? Você precisa ver quando nasceu o filho dessa mulher, seja a mulher nascida na Itália ou em algum momento dessa árvore genealógica, onde tem uma mulher na sua árvore, você tem que avaliar qual a data de nascimento do filho dela. Se ele nasceu antes de janeiro de 48 ou depois de janeiro de 48. Ele nasceu depois, então o seu processo vai seguir com o processo linha paterna. Ele nasceu antes, aí o seu processo vai correr com linha materna. A ótima notícia é que ambos são viáveis. Você pode sim requerer o seu processo como linha materna, porque daí o advogado vai contestar essa lei. Afinal de contas, na Itália existe a lei dos direitos iguais, onde mulheres e homens, né, não importa o gênero, têm que ter os direitos iguais assegurados. É baseado nisso que o advogado vai requerer a sua dupla cidadania caso você tenha aí uma linhagem materna. Né? Agora, se for uma linha paterna, ou seja, mesmo que tenha mulher na sua árvore, o filho dela nasceu depois de 48, então vai seguir o linha paterna, que é um direito adquirido, né? Que a lei já te assegura esse direito desde que você comprove que você é um descendente de italiano. Muita gente tem dúvida se é possível passar a dupla cidadania para o marido, para a esposa, né, para o seu cônjuge. Então depende muito de qual é a sua dupla cidadania. No caso da espanhola, infelizmente não é possível fazer esse processo se você residir aqui no Brasil, a não ser que você tenha um tempo já morando na Espanha, né, 2 anos para mais, e aí você é uma cidadã europeia e quer passar esse direito para o seu marido, você faz esse processo lá. Esse é um processo que nós não acompanhamos aqui na LV. No caso da cidadania portuguesa, sim, você pode passar para o seu cônjuge, seja através do seu reconhecimento
com o matrimônio civil, né, com uma união civil, a certidão de casamento mesmo, ou seja, através de uma união estável com contrato. Então, a gente pode sim reconhecer essa união em Portugal e, na sequência, pedir a dupla cidadania para o seu marido ou para a sua esposa. E no caso da cidadania italiana, também é possível esse reconhecimento, porém ele é mais burocrático, ele exige que esse cônjuge fale italiano com fluência, né, dentre outros documentos. Então a gente sempre orienta o seguinte: quando o seu cônjuge tem também uma descendência, é legal que ele faça esse processo pela árvore genealógica dele, com a família dele, com esse reconhecimento. Agora, se ele não tem, buscar realmente todos os caminhos para que você possa transferir esse direito, estender esse direito ao seu marido ou à sua esposa. Vamos falar um pouquinho de atualização de Estado Civil. Muito se fala do bônus, né, das maravilhas de ter uma dupla cidadania. Mas como tudo na vida, tem ônus e bônus. Então nós temos responsabilidade civil com esse nosso país de dupla ou tripla nacionalidade, depende de quantas nacionalidades você tem. Então, se você é um brasileiro, vive no Brasil e tem, por exemplo, uma dupla cidadania portuguesa ou italiana, enfim, qual for a sua dupla cidadania, e você fez uma alteração de estado civil aqui no Brasil, casou, se divorciou, ou até mesmo teve um filho, mudou de endereço, de telefone, é importante que esse seu segundo país de origem tenha essa informação, que você esteja com tudo isso atualizado. Então, se você casou, se você se divorciou, você precisa atualizar o seu estado civil junto ao seu país de segunda nacionalidade, através de uma homologação de divórcio, de uma transcrição de casamento. É importante manter tudo isso atualizado, porque muitas vezes as pessoas deixam para se preocupar com isso quando venceu esse passaporte europeu, ou quando precisa pedir esse passaporte europeu, esse cartão cidadão. E aí, ao chegar no consulado, vê que seu estado civil está desatualizado e não é atendido, ou não consegue nem chegar a agendar esse atendimento para o pedido de passaporte porque está com o estado civil desatualizado. Então, sempre que você tiver uma alteração de estado civil, você tem uma dupla nacionalidade, não esqueça de fazer a atualização desse estado civil no seu segundo país aí de nacionalidade. Nós aqui da LV estamos à sua disposição para te ajudar em todo esse processo de transcrição de casamento, homologação de divórcio, ou no que mais você precisar aí para deixar o seu perfil, os seus dados sempre atualizados nos seus países de nacionalidade. Bom, eu sou Lise da LV Vistos e Cidadanias. Agradeço muito você ter assistido esse vídeo até aqui e posso te assegurar que se você escolheu a LV para dar sequência ao seu processo de dupla cidadania ou ao seu processo de visto consular, você está escolhendo uma empresa séria. Uma empresa que atua há mais de 12 anos no mercado, que já atendeu mais de 30 mil requerentes de processos de vistos, já concluímos centenas de processos de dupla cidadania e estamos capacitados e prontos para melhor atendê-lo aí no seu processo, para que você tenha sucesso em todo esse caminhar do reconhecimento da sua dupla cidadania europeia.